Capítulo 27. O drama do desespero. Abre aspas. Até onde os olhos da ciência podem alcançar, o homem está só, absolutamente sozinho, num universo onde seu próprio aparecimento é uma espécie de acidente cósmico. Fecha aspas para John Herman Randall. Quanto mais o universo parece compreensível, mais também parece sem sentido. Com essas palavras surpreendentes, o físico ganhador do Prêmio Nobel, Steven Weinberg, conclui The First 3 Minutes, os primeiros 3 minutos, seu livro sobre a origem do universo. A ciência revela que vivemos num universo esmagadoramente hostil, Weinberg explica. Ele existia muito antes de os seres humanos aparecerem, e não permanecerá habitável para sempre. De acordo com previsões atuais, o universo encaminha-se para o fim por meio de um fogo abrasador, que nos levará a todos para a destruição. Nada do que fizermos prolongará o nosso ciclo de vida temporário no globo. A vida é sem significado, sem propósito, sem sentido. Para muitos pensadores modernos, a alternativa para a mensagem cristã de salvação não é nenhuma das propostas substitutas de que falamos, mas a queda livre no pessimismo e no desespero. Eles desistiram, decidindo que não há nenhum propósito transcendental, nem esperança de redenção, nem resposta para os dilemas mais angustiantes, e a pessoa corajosa é aquela que encara honestamente a realidade e se livra de todas as esperanças ilusórias. Não obstante, por ironia, até mesmo esse pessimismo é muitas vezes tido como um fervor que se assemelha à fé. Como o anti-herói literário, considerado realmente o herói, trata-se de uma antifé que de fato funciona como fé. O que aconteceu aos sonhos utópicos dos 2 últimos séculos, a visão do progresso sem fim? Para muitas pessoas, acabaram-se nas convulsões das 2 guerras mundiais que deixaram uma trilha de horror, das trincheiras ensanguentadas de Argonne às cinzas de Auschwitz. Desde 1918 até 1945, um pouco mais de um quarto de século, o mundo teve seu otimismo complacente abalado pela inescapável realidade da exposição do mal. Os intelectuais europeus que experimentaram a inevitável loucura em primeira mão, em solo nativo, foram os primeiros a pregar a filosofia do desespero. Não existe nenhum juiz ou controlador divino, proclamou o filósofo francês Jean-Paul Sartre. O mundo é tudo que existe, nossa existência é tudo que temos. Assim nascia o termo existencialismo. Na peça de Sartre, no Exit, Sem Saída, uma personagem destila a crença do existencialismo na seguinte frase: você é a sua vida, e isso é tudo o que você é. Não existe nenhum propósito elevado, objetivo ou significado para a vida. Albert Camus, outro existencialista após a Segunda Guerra, sondou o problema da falta de significado em The Myth of Sisyphus, o mito de Sísifo, baseado numa história da mitologia clássica em que Sísifo é punido pelos deuses que o sentenciaram a empurrar uma pedra até o cume de uma montanha somente para que esta rolasse montanha abaixo novamente. Para Camus, essa figura mitológica representa o herói absurdo, a pessoa que reconhece o absurdo da existência e se rebela contra ela. Desde que o universo está sem um mestre, Camus escreve, tudo o que resta para o herói absurdo é exercitar sua livre escolha e rebelar-se, e por meio dessa atitude tornar-se o seu próprio mestre. Nos anos de 1960, as obras de Sartre e Camus tornaram-se bem populares entre os intelectuais e estudantes universitários, alimentando os ânimos contra o sistema. Se a ciência naturalista leva à conclusão que não existe nenhum significado final para a vida, ela é um absurdo, então por que não procurar fontes alternativas de significado em prazer sexual e experiências com drogas que mexem com a mente? Não se engane, a década de 1960 não foi apenas uma era de cabelos compridos e calças boca de sino. Foi uma convulsão intelectual e cultural que marcou o fim do otimismo da modernidade e introduziu uma cosmovisão de desespero em nível bem amplo. As ideias forjadas no âmbito refinado da academia insinuavam-se para moldar toda uma geração de jovens. Essas ideias, por sua vez, alimentaram suas conclusões lógicas pondo sob suspeita genuínas noções da razão e da verdade objetiva no pós-modernismo. Realmente, a modernidade sempre teve o seu lado escuro inferior. Já no século XIX, pessoas sensíveis perceberam que a ciência parecia sugerir uma imagem do universo hostil aos valores humanos. O mundo descoberto pela ciência compunha-se supostamente de entidades matemáticas,
massa, extensão e velocidade. As coisas que mais importavam aos seres humanos, propósito, significado, amor e beleza, eram relegadas para o reino subjetivo da mente, enquanto eles próprios eram reduzidos a uma presença insignificante nesse contexto de matérias impensantes, insensíveis e sem propósito, girando cegamente no espaço. A ciência nos ensina que os seres humanos não são mais os herdeiros descendentes do céu de todas as épocas, disse o filósofo britânico Lord Balfour. Sua existência é um acidente, sua história um episódio curto e transitório na vida de um dos mais insignificantes dos planetas. Esse é um quadro sombrio, mas muitas pessoas acham-no ainda mais atraente por sua melancolia, sobressaltadas diante dele, num horror delicioso, escreve o historiador John Herman Randall. Na verdade, começando no século XIX, muitos acreditaram nisso porque era tão terrível. Eles orgulhavam-se de sua coragem em encarar os fatos. Um exemplo muito citado vem da obra do filósofo britânico Bertrand Russell, A Free Man's Worship, A Adoração de um Homem Livre. Com esse título, Russell claramente entendia que estava propondo uma fé alternativa. O homem é o produto de causas que não previam o fim que almejavam alcançar. Sua origem, seu crescimento, suas esperanças, seus medos, seus amores e suas convicções são meramente o resultado das colocações acidentais dos átomos. Por último, estas palavras orgulhosas e desesperadas, somente no cadafalso dessas verdades, somente no alicerce do desespero inflexível, a habitação da alma poderá ser doravante seguramente construída. Pode-se quase imaginar Russell em pé numa pedra íngreme, sangrando mas ereto, seu queixo erguido à impessoalidade dos céus, proclamando seu credo aos elementos abandonados. Um exemplo mais recente é a obra do ganhador do Prêmio Nobel, o bioquímico Jacques Monod. Em seu celebrado Chance and Necessity, Perspectiva e Necessidade, Monod rejeita a fé cristã e a substitui pelo drama do cientista como herói solitário, desafiando o universo alienado e sem significado. O homem deve finalmente acordar de seu sonho milenar e descobrir sua total solidão, seu isolamento fundamental. Ele deve perceber que, como um cigano, vive na fronteira de um mundo estrangeiro, um mundo que é surdo à sua música, e tão indiferente às suas esperanças quanto aos seus sofrimentos ou crimes. Este quadro melodramático vai muito além de qualquer coisa que possa ser propriamente chamada de ciência. Claramente expressa uma fé, ou, de forma mais precisa, uma antifé. O mundo é hostil a tudo o que nos faz humanos, contudo superaremos nossa solidão cósmica através da rebeldia heróica. Os credos do pessimismo muitas vezes denotam uma matriz distintamente darwinista. A teoria de Darwin sugere que os seres humanos são meramente animais avançados competindo na luta pela sobrevivência, que a natureza é vermelha no dente e na garra, nas palavras de Alfred Lord Tennyson. Todas as formas de vida são levadas a competir pelo próximo degrau na escada evolucionária, deixando o fraco para trás. No final do século XIX e no começo do século XX, essas ideias foram cultuadas no darwinismo social de que o rico e o corrupto estão no poder porque provaram ser os mais capazes, na luta pela sobrevivência e que não existe nada que possamos fazer sobre essa situação porque é simplesmente a lei da natureza. A persuasão moral e a redenção espiritual são irrelevantes porque estamos presos numa luta sem fim para alcançar o topo do monte. Máquinas de gene. Esse lado escuro do darwinismo permaneceu como uma subcorrente, causando algumas ondulações no mito dominante do progresso até décadas recentes, quando irrompeu no que é conhecido como sociobiologia, hoje muitas vezes chamada de psicologia evolucionária. A sociobiologia é uma tentativa de explicar o que a evolução implica para os valores humanos. Ao fazê-lo, tende a cumprir a função de religião, pois é impossível discutir valores sem tropeçar nas questões religiosas mais básicas, começando com a suposição darwinista de que aqueles que são mais competitivos terminam no cume. Os sociobiologistas concluem que a evolução requer comportamento cruelmente egoísta. Até mesmo ações que parecem ter por objetivo o benefício de outros são fundadas no egoísmo subjacente. Somos bondosos para os outros somente porque serão bondosos para nós. O amor e o altruísmo são ilusões, máscaras para o subjacente interesse próprio. Nas palavras de um sociobiologista, não existe nenhuma pista de caridade genuína entre os seres humanos ou entre quaisquer outros organismos.
Embora um organismo possa algumas vezes achar-se ele mesmo forçado a agir de maneira que beneficie outros, ainda assim se tiver uma chance completa de agir em seu próprio interesse, nada a não ser a conveniência irá contê-lo de brutalizar, mutilar, matar seu irmão, companheiro, pai ou filho. Sob a luz fria da ciência, tornamos-nos em essência egoístas. Que imagem cruel da vida, tomada como valor de face, é antes uma imagem ridícula. Nenhuma sociedade existe sem altruísmo, caridade e cooperação. Mesmo assim, tais sentimentos podem ser explicados satisfatoriamente, insiste o sociobiologista. De acordo com a teoria, os agentes reais da evolução são os genes, e seu único interesse é sobreviverem e serem passados à próxima geração. Até mesmo quando estamos engajados em comportamentos aparentemente altruísticos, estamos de fato sendo enganados por nossos genes, os quais se ocupam carregando convés em seu favor. Desse modo, a mãe sacrifica-se sem egoísmo pelo filho, mas o faz apenas porque seus genes compeliram-na a cuidar dele como veículo para que seus genes sobrevivam no futuro. Agora, poderíamos concordar que cuidar dos membros da nossa própria família tem um toque de interesse próprio. Porém, o que dizer da cooperação e do altruísmo que alcançamos para além de família e parentes? O que dizer também a respeito de um heróico transeunte que resgata uma criança se afogando? Até mesmo isso se reduz a egoísmo genético, diz o escritor de ciência, Mark Ridley, em The Origins of Virtue, A Origem da Virtude. Ele argumenta que qualquer organismo inteligente o suficiente para lembrar dos indivíduos e exercer controle descobrirá que algumas vezes está em nosso interesse ajudar os outros, porque eles podem algum dia nos ajudar em retorno. E se é do nosso interesse, é algo para ser preservado por seleção natural. Até mesmo o comportamento mais egoísta pode ser explicado pelos genes egoístas. Mas note que as reivindicações da sociobiologia têm ido além da ciência, para dentro do domínio do mito, onde o gene é personificado como o herói do enredo. No conto de Ridley, por exemplo, os genes pesam os prós e os contras do comportamento cooperativo e nos programam, de maneira conforme, como se os genes tivessem a capacidade lógica de um perito em computador. O escritor britânico de ciências, Richard Dawkins, insiste que os seres humanos não são nada mais do que máquinas criadas pelos nossos genes, como se estes fossem engenheiros capazes de arquitetar e construir mecanismos complexos. Ou considere uma frase famosa de Edward O. Wilson, o fundador da sociobiologia: o organismo é somente a maneira de o DNA fazer mais DNA, como se os genes fossem capazes de planejar e fazer as coisas. Wilson argumenta até que a fonte definitiva da moralidade do ser humano é a moralidade dos genes, fazendo-os capazes de razão moral e escolha. Em resumo, a sociobiologia atribui consciência, vontade e escolha aos genes, enquanto reduz os seres humanos a uma máquina que cumpre as ordens genéticas. Nessa cosmovisão, os genes tornam-se divindades, os criadores finais e controladores da vida. Naturalmente, quando pressionados, os sociobiologistas dirão que tudo isso é metafórico, não pretendendo que tenha sentido literal. Não obstante, é uma metáfora consistente e penetrante que consequentemente molda a nossa maneira de pensar. Até mesmo os próprios cientistas vão e voltam, falando às vezes como se tomassem a ideia dos genes egoístas literalmente. Devo sustentar que uma qualidade predominante para ser esperada num gene bem-sucedido é o egoísmo sem piedade, Dawkins escreve. Vamos tentar ensinar generosidade e altruísmo, porque nascemos egoístas. Observe como ele pula dos genes para os seres humanos, usando a palavra egoísta, exatamente no mesmo sentido, com todas as suas conotações morais. Na religião dos genes, o egoísmo é o pecado original. Como bem-sucedidos gangsters de Chicago, Dawkins continua, girando sua fábula colorida, nossos genes têm sobrevivido, em alguns casos por milhares de anos, num mundo altamente competitivo, e preservar nossos genes é a razão final para nossa existência. Dawkins argumenta, por ditar a maneira de as máquinas sobreviverem, que somos nós, mediante seus sistemas nervosos construídos, os genes exercem poder definitivo sobre nosso comportamento. Finalmente Dawkins encerra positivamente lírico. O gene não fica velho. Ele passa de corpo em corpo através das gerações, manipulando um corpo após outro de sua própria maneira e para seus próprios fins,
abandonando uma sucessão de corpos mortais antes de esses caírem na senilidade e morte. Os genes são imortais. Imortais? Dawkins oferece essa teoria como uma ciência sóbria, mas falar sobre força imortal com poder definitivo sobre nossas vidas, dando-nos a razão final para viver, é claramente uma afirmação religiosa. Realmente, a sociobiologia tem todos os elementos essenciais da religião. Ela nos diz de onde viemos, elementos químicos aleatórios ligados para formarem o DNA rudimentar, até que finalmente algum DNA descobriu como construir corpos para si. Ela nos diz o que há de errado conosco. A falha fatal na natureza humana é que somos egoístas, um egoísmo que vai além das nossas conscientes escolhas morais e está firmemente incrustado em nossos genes. Mas ao passo que a maioria das cosmovisões oferece uma proposta para remediar a falha básica da natureza humana, a sociobiologia não oferece nenhum remédio. Ela apresenta os seres humanos como marionetes controlados por genes imortais e ardilosos, sem nenhuma esperança real de jamais serem livres. É, portanto, uma religião sem nenhuma esperança de redenção. A vida é reduzida à guerra perpétua, enquanto o gene transforma-se em demônio destruidor, que luta para superar todos os concorrentes na luta pela existência. Assim, a sociobiologia pode ser entendida como uma forma contemporânea daquelas religiões fanáticas que se aproveitam da fascinação humana pelo poder, morte e destruição. Além do mais, os gregos e os romanos adoravam os deuses da morte, Plutão, e da guerra, Marte. Os babilônios adoravam Nergal, um deus de morte e pestilência. O deus indiano Shiva e sua mulher Kali representam morte e destruição. Semelhantemente, na sociobiologia a divindade a ser adorada é o poder, escreve a filósofa britânica Mary Midgley. Os adeptos nos oferecem um misterioso poder, localizado nos genes. O que pode haver de atraente em tal fé negativista? Apesar de seu pessimismo, ela oferece uma compensação. É uma maneira de seus adeptos ridicularizarem a religião e a moralidade convencionais. Ela dissipa a ilusão de que existe um Deus amável e soberano e que os seres humanos têm dignidade e importância como genuínos agentes morais. Se você imagina que estamos estudando além da conta sobre a sociobiologia, dê somente uma pincelada nos escritos de Edward O. Wilson, o fundador do movimento. Wilson admite que deixou a tradição batista aos 15 anos e transferiu os seus anseios religiosos para outro lugar. Meu coração continua a acreditar na luz e no caminho, e procuro a graça em algum outro cenário, o qual veio a ser a ciência. Tendo entrado no templo da ciência, mudou sua fé para a mitologia, do materialismo científico, e depois buscou uma única grande imagem naturalista do homem, que explicaria tudo, como um processo material, de baixo para cima, de átomos para genes e destes para o espírito humano. Wilson é sincero ao deixar claro que seu objetivo é usar o poder da religião, a serviço do materialismo e naturalismo. Não se engane sobre o poder do materialismo científico, alerta. É uma filosofia que apresenta uma mitologia alternativa que repetidas vezes venceu a religião tradicional. Porém, é possível aceitar como verdade que essa filosofia tenha vencido a religião cristã tradicional? De maneira nenhuma, pois a sociobiologia ou a psicologia evolucionista falham no teste básico de qualquer reivindicação da verdade. Não é um retrato fiel, quer seja da natureza humana, quer seja da sociedade. Experiência comum e bom senso, reforçados pelos achados da sociologia e antropologia, facilmente desmascaram esse quadro escuro sobre a competição acirrada entre os genes egoístas e a consequente escravidão do ser humano ao seu poder. É enganoso atribuir egoísmo a um objeto que não tem um ser a saber, o gene. Quando falamos sobre mudanças nas frequências do gene, isto é ciência. Mas se dissermos que os seres humanos são marionetes impotentes cujas cordas estão nas mãos dos genes calculistas, isto é mitologia. Quando afirmamos que os seres humanos são influenciados pelos genes, isto é ciência. Mas se dissermos que os genes são egoístas, que são os mestres escondidos, que nos têm programado para servi-los, isto é mitologia. A ciência não nos compele a adotar a sociobiologia ou qualquer outra cosmovisão pessimista que negue a realidade da redenção e dramatize a natureza como um estágio de conflito perpétuo. De fato, muitos pessimistas se engajam em um raciocínio circular.
Primeiro excluem a Deus e concluem que o universo não tem significado. Depois argumentam que se o universo não tem significado, não pode haver Deus. O ateísmo é apresentado como a conclusão, quando, de fato, é a premissa escondida. E se a premissa é rejeitar ao Deus bíblico, então não adianta quão sofisticadas as teorias sejam, elas terminarão em desespero. Pois esses mitos pessimistas estão certos numa coisa: um universo sem Deus é realmente impessoal, sem significado e sem propósito. O que é, nas palavras de Weinberg, sem sentido. Desafiando a morte. Um anúncio de página inteira sobre bicicletas da marca Schwinn no Zewa mostra um jovem fazendo piruetas no ar em sua bicicleta. Na parte inferior da página está a foto de um caixão descendo à sepultura. A mensagem logo abaixo escarnece do leitor. O que, uma mortezinha lhe assusta? A Schwinn está anunciando mais do que bicicletas, está dizendo aos garotos que é legal cortejar a morte. Desde quando brincar com a morte tornou-se chique? Desde que um penetrante senso de insignificância deixou muitas pessoas tão exaustas que basta apenas um sopro de perigo para restaurar o sentimento de estar diante de uma situação definitiva. E o que é mais intenso, mais definitivo do que ficar cara a cara com a morte? O conjunto de valores dessa estratégia mental talvez possa explicar a crescente popularidade dos esportes radicais, da asa delta ao alpinismo, da patinação pelas ruas atrelado à traseira de um ônibus ao paraquedismo. Quando o programa da TV americana US News and World Report fez uma matéria sobre esportes radicais, o subtítulo dizia: o risco, a excitação, a simples rebelião de tudo. Como o herói absurdo de Camus, essa é a rebelião contra o absurdo, contra a futilidade de vida, onde tudo que amamos ou para quem vivemos termina em morte. Numa sociedade reduzida ao secularismo, a única resposta é olhar para a morte diretamente na cara e cuspir nela. Essa é a resposta final do existencialismo heróico. Kristen Ulmer, um ícone da multidão dos esportes radicais, diz que passou a praticar esqui radical, manobras em que alguém se expõe deliberadamente ao perigo, para combater o tédio. Ela insiste que se estimula com qualquer tipo de risco ou perigo, e sugere que radicalizem os esportes convencionais injetando-lhes mais perigo. Uma coisa é ser muito bom jogador de basquete. Mas imagine se cada vez que você perdesse uma cesta alguém atirasse em sua cabeça. Seria muito mais estimulante, certo? No meio oeste americano, várias companhias oferecem um passeio aos turistas para caçarem tornados. Qual é a atração? O estímulo de uma escaramuça com a morte. Um homem afirmou ao jornal da NBC que chegar perto de um tornado era uma experiência religiosa. Isso é tudo o que resta de uma cultura que sondou as profundezas do absurdo. Os atrevidos fazem travessuras diante da morte. Quando as travessuras envelhecem, só resta a morte em si. Ernest Hemingway, um dos maiores romancistas do século XX, sustentou o credo existencialista afirmando que a vida é uma viagem de um dia curto do nada para o nada. Para dar significado a esse nada, Hemingway inventou seu próprio código. Ele provaria a vida a fundo. Experimentar tudo, sentir tudo, fazer tudo. Até a morte poderia ser superada se a tratasse como outra experiência, a mais estimulante e interessante de todas. Então, aos 61 anos, depois de uma vida de notoriedade como um grande caçador, aventureiro e mulherengo, Hemingway deliberadamente abraçou a morte. Ele não podia mais provar que era senhor do seu próprio destino com suas aventuras ousadas ou o estilo de vida autoindulgente, mas poderia prová-lo controlando o tempo e o modo de sua própria morte. Num domingo de manhã, 2 de julho de 1961, Hemingway carregou sua arma favorita, sentou-se no vestíbulo de sua casa em Idaho, apoiou a parte inferior da arma no chão, colocou o cano na boca, e puxou o gatilho. Neurótico? Doentio? Talvez não. Em virtude de sua cosmovisão, a atitude de Hemingway foi eminentemente lógica. Além do mais, se a vida não tem significado e o desespero arma o bote como um leão no portão, a melhor opção é sair heroicamente nos próprios termos. Ernest Hemingway enfrentou o desespero uma última vez com o controle de sua própria morte. Ao final de tudo, aqueles que negam o Deus da Bíblia e da história, e que acham o mito do progresso vazio, têm apenas duas saídas: ou podem não dar importância para a morte, desafiando-a, ou controlá-la abraçando-a em seus próprios termos.
Assim, Hemingway é o ícone perfeito para o fracasso da ciência e da filosofia do Ocidente. Tendo esgotado a consequência lógica da rejeição de Deus no Iluminismo, muitas pessoas são trazidas ao completo desespero na falta de qualquer verdade ou significado transcendentes. A esperança otimista e ardente de que a humanidade segue sempre e continuamente para cima, progredindo de forma aberta para um novo estágio na evolução, foi substituída por um cinismo amargo. Abandonada nas pedras da realidade, a ciência agora promete apenas a fantasia quase cômica de que a humanidade talvez seja salva por extraterrestres. Alguém pode pensar que alcançando o beco sem saída do desespero, homens e mulheres possam ser levados a voltar-se para o Criador. Porém, embora seja verdade que nossos corações não achem paz até que descansem em Deus, o instinto básico do ser humano é fugir dele. Pois encontrar a Deus nos custará nossa acalentada autonomia. Então, para onde muitas pessoas vão? Para o Oriente.